Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair. E por que algumas pessoas são ignorantes? No vídeo de hoje eu vou estar respondendo a este comentário que foi feito num vídeo meu. E também peço que você se inscreva no canal, assine as notificações. Na descrição desse vídeo você encontrará um curso de exegese e um curso de bacharel em teologia. E caso você queira estudar grego diretamente comigo, meu telefone se encontra na descrição desse vídeo, ok? Vamos ao vídeo então. Bom, uma pessoa comentou, né, ela fez a seguinte pergunta: por que esses irmãos são ignorantes? Né? Foi um comentário, uma resposta a um vídeo meu chamado Romilson Ferreira, um agente do diabo. E aí fala assim, por que esses irmãos são ignorantes? Bom, diante do contexto do vídeo em si, eu tenho que fazer algumas observações. Existem pessoas, a grande maioria das pessoas, a grande maioria, no julgamento geral aqui, a grande maioria das pessoas elas se contentam com o que as outras pessoas dizem para elas. Então, o cara vai para a igreja, ele se contenta com o que o pastor dele disse para ele. O cara para uma igreja protestante de maneira geral, o cara vai para a igreja católica, ele se contenta com o que o padre diz para ele. O garoto está na escola, ele se contenta com o que o professor disse para ele. O cara vai para academia, ele se contenta com aquilo que o professor, que o professor de educação física disse para ele. As pessoas se contentam com aquilo que é dito para elas. E poucas vezes elas são capazes de ter conhecimento de causa. Como assim, Adolfo? Eu não estou dizendo que o seu pastor, o seu professor, o seu padre estejam mentindo para vocês. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você se limitar a depender da opinião e do conhecimento dessas pessoas, você está lascado. E o que acontece? Com a abertura, com a existência de uma coisa chamada YouTube, e o YouTube ser associado ao Google, que é a maior rede de pesquisa da face da Terra, surgem pessoas que falam, que passam conhecimento, porém existem pessoas também que passam desinformação ou que simplesmente passam a informação pela metade. É isso. E aí você olha e fala, como assim, Adolfo? Lembra do que eu acabei de dizer exatamente sobre a confiança que você vai ter no seu pastor, no seu professor, no seu padre? Em algum momento, eles não têm o conhecimento geral, ou eles não têm o conhecimento, eles não apresentam conhecimento de maneira plena. Só que você depende dessa opinião e tudo aquilo que passar dessa opinião, todo o conhecimento que estiver além dessa opinião, você desconhece. Então, o cara vai acompanhar o vídeo de um maluco lá que diz que que o arrebatamento vai acontecer dia 10 do mês 6. E você vai acreditar, porque você confia nessa pessoa. Você viu tanta explicação do cara. Mas por quê? Por que você está acreditando nele? Porque você tem desconhecimento de causa da Bíblia. Se você lesse sua Bíblia, você saberia que qualquer pessoa que fale, que marque datas para a volta de Cristo, ela está enganando você. Ou ela está se enganando e está sendo enganada. Entende? Só que existem pessoas que vão acreditar no que determinada pessoa está falando e vão desconsiderar aquilo que é maior do que aquela pessoa, a Bíblia. Então você tem muitas pessoas que ignoram, e me permita aqui buscar o significado de ignorante, que desconhece a existência de algo ou que não está a par de alguma coisa, que denota a ignorância do autor ou daquele que é responsável por uma obra. Então, o que é ignorante? Aquele que desconhece as causas. Então, muitas vezes você vai acompanhar um cara na internet, você vai acompanhar um pastor, mas você gosta dele, gosta de ouvi-lo falar, mas você ignora aquilo que é maior do que ele. E o que é maior do que ele? As Sagradas Escrituras, Jesus Cristo, Deus. Porque você está ignorando tudo isso, todo esse conhecimento, para ficar com o que ele diz. E um outro ponto que é muito interessante é o método. Por exemplo, eu já tenho alguns vídeos falando sobre método, tenha método, isso e aquilo.
Você vai ver o cara comentar sobre uma Bíblia de estudo, vai ver o cara comentar sobre um determinado assunto e você tem um desconhecimento de causa. Só que você se contenta com a explicação que ele dá e ignora aquilo que está por trás. Ah, porque o nome verdadeiro de Deus é este. Opa, você está dizendo isso. Mas e esses outros estudiosos que disseram sobre o assunto? Opa, vamos ignorar o que esses estudiosos disseram sobre o assunto, porque esse cara disse que o nome verdadeiro é este. Aí você para. Há quanto tempo esse cara conhece grego? Há quanto tempo esse cara conhece hebraico? Aquele cara que fez uma tese de doutorado sobre o nome de Deus desconhece ou conhece menos do que esse? Esse aqui sabe mais do que aquele cara que escreveu? Esse cara aqui sabe meia dúzia de palavras gregas e hebraicas. Ele sabe muito mais do que esse cara que estuda grego e hebraico há 20, 30 anos. Tá entendendo? Tá entendendo? Então, o negócio é complicado. Por que as pessoas são ignorantes? Porque elas ignoram aquilo que é mais importante, aquilo que é maior. E quem passa por ruim sou eu aqui. Por quê? Porque você vai criticar o cara, ou você vai criticar a pessoa, você vai fazer uma análise do assunto e a pessoa desconhece. Eu gravei um vídeo falando sobre anciã na Bíblia. Na Bíblia você tem a palavra presbíteros para ancião e você tem a palavra presbites para anciã. Porque a única diferença dessa palavra é que ela está no adjetivo feminino. Ela se tornou um adjetivo feminino para denotar uma pessoa velha. Aí o cara falou, anciã lá em Filipenses é idosa. Mas presbítero quer dizer idoso. Presbítero quer dizer ancião. Presbíteres quer dizer anciã. O cara ignora a forma, a construção lógica da língua grega e coloca a culpa sobre mim dizendo que eu não sei interpretar as escrituras. Mas ele ignorou fatos. Por que ele ignorou isso? Porque ele acredita que a ordenança de mulheres pastorado é uma aberração bíblica. Quando na verdade, eu já tenho dito isso em 500 vídeos, que a organização interna de uma instituição no século 21, ele vai ser completamente diferente da organização eclesiástica do primeiro século. São contextos diferentes, políticas diferentes, abordagens diferentes. Hoje, nós não temos um império romano que é soberano sobre todo mundo. Ah, Adolfo, nós temos os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, ele é soberano lá na terra lá. Você tem leis que só são aplicadas lá nos Estados Unidos. No Brasil, o Brasil é soberano. Então não existe uma sociedade, uma mentalidade em que você tem um império governante superior. Os Estados Unidos é o bichão, é o país mais rico do mundo, é o país mais importante economicamente, é o país que mais consome, é fonte de muita informação. Mas os Estados Unidos nem se compara ao que foi o Império Romano. Entendeu? Então já começa por aí. Aí você fala, mas o que tem a ver a formação do Império Romano, a formação dos Estados Unidos com a organização da igreja? Exatamente isso que eu estou dizendo. A organização da igreja ela é devida ao contexto social de sua época. E naquele contexto, o que era enfatizado, o que era o organizado, estruturado, era a liderança masculina. Só que se você olha ao longo da história, por exemplo, sempre houve exceções em que você tinha uma liderança feminina, mesmo nas sinagogas judaicas, mesmo entre os cristãos, nunca foi problema. Só que na nossa sociedade do século 20, 21, você tem uma participação maior das mulheres. Hoje a mulher tem mais voz do que ela tinha 50 anos atrás. Entende? E aí o cargo lá que até então só era de homens não pode ser passado. Então veja, e o cara vai dizer que eu estou ignorando as escrituras, quando na verdade ele que desconhece o fator social que estruturou as sagradas escrituras. E ele desconhece talvez a própria organização dele. Ou ele acha que a igreja dele é a igreja primitiva, a visão dele é a visão primitiva das coisas.
Porque se você volta no primeiro século, no contexto social, no contexto político, tudo, você vai perceber isso. E aí a pessoa, ela se torna ignorante porque ela está ignorando todos os fatores. Por quê? Porque o pastor dela disse que mulher não pode ser pastora, que mulher não pode exercer cargo de influência. Mas a mulher manda em você na sua casa, mas ela não pode ser pastora na igreja. Ela não pode aconselhar na igreja e ter só um título de pastor. É só título praticamente. A comunidade cristã não tinha organização hierárquica. A comunidade cristã sempre teve vocação. Você é vocacionado a ser pastor. Se você tem cabelos brancos, você é ancião. Se você é jovem, você vai ser um diácono. Você vai ter uma estruturação de diaconato. E você tem diaconisas na Bíblia. Você tem anciãs na Bíblia. Você tem juízas. Entende? Então, ignora-se um monte de fatores só porque eu tenho que crer que mulher não pode ser pastora. Porque você pode ver, todo mundo que trata do assunto de pastorado, ele ignora a formação eclesiástica da igreja dele. Como assim? Ele acha que a igreja dele tem a mesma organização que tinha no primeiro século. E não é. Ela surge devido ao contexto social e político do século que aquela igreja surge. Por que a Igreja Católica Apostólica Romana tem a organização que ela tem? Porque ela surge, ela ganha força aonde? Com a ascensão do Império Romano, com Constantino. E aí ela passa a adotar uma formação militar romana. Só olhar na história. Por que a Igreja Adventista, todo ano você vota um ancião, vota o presbítero, vota o líder da escola sabatina, vota o líder do trabalho missionário? Porque a Igreja Adventista, ela surgiu no século 19, num contexto e pensamento republicano. Simples assim. E aí você sabe que a Igreja Adventista tem uma organização estrutural diferente da Igreja Católica, por exemplo, completamente diferente. Por quê? Porque elas surgiram em épocas diferentes e elas têm contextos políticos diferentes. Assim, quando você olha para o Novo Testamento, você percebe isso aí. Entendeu? Então você está ignorando. Já aconteceu de eu pegar e entrar num grupo de WhatsApp, por exemplo, e eu mencionar que naquele versículo bíblico em específico não existia aquela determinada palavra. Aquela palavra foi uma introdução do tradutor. E o cara, porque ele lê na Bíblia dele em português, ele falou assim, mas na minha Bíblia tá. Eu falei, mas no grego não tá. E daí que no grego não tá? O cara tá ignorando que a língua original da Bíblia foi o grego, do Novo Testamento. E do hebraico para o Antigo Testamento. O cara ignorou esse fator. Então por que as pessoas são ignorantes? Porque elas ignoram os fatos. Ou porque elas querem crer num ponto, elas ignoram aquilo que vai além do conhecimento que elas querem ter. Simples assim. Se você não quer ser um ignorante, eu te convido a estudar comigo. Link está na descrição. Caso você quisesse... Não, eu só quero estudar grego, eu não quero estudar mais nada. Fale comigo. Meu telefone está na descrição. Não, eu quero aprender sobre exegese, contexto bíblico, tudo isso. Curso de exegese na descrição. Ah, Adolfo, eu quero aprender sobre... eu quero fazer um bacharel em teologia para ter um conhecimento geral. Link está na descrição. E é isso. Não seja um ignorante. Não ignore os fatos. Não ignore o contexto das coisas. Aprenda a ter método. Isso você vai aprender fazendo bacharel em teologia. Isso você vai aprender fazendo um curso de exegese. Entende? Basicamente é isso. Deus abençoe seus estudos. Deus abençoe sua vida. E tamo junto no campo de batalha.